amados, paz seja convosco, amém? Para nós é motivo de bastante alegria, mas esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estivemos esse final de semana no interior, lá revendo, fez um ano que minha mãe partiu para a glória e eu não tinha visto ainda meu irmão, minha irmã, as minhas sobrinhas, então nós saímos aqui. Na sexta-feira, inclusive, não estive aí na caminhada. Quem esteve na caminhada no domingo, doutor Lucas? Veio bastante gente, eu vi as fotos, hein? Eu vi as fotos. Perder a oportunidade de você estar de bem-estar com a vida e com a sua saúde, né? Nós não estivemos porque saímos em viagem e retornamos hoje. E aleluia, glória a Deus, encontrei a casa abençoada, graças a Deus por isso. Porque temos aqui homens e mulheres de Deus que visam e prezam pelo reino. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pastor André, pastor Adilson e os respectivos obreiros que aqui ficaram por conduzir realmente da maneira que o Senhor assim tem concedido. Amém, amados? Nós, pastor André avisou, falou assim, olha, eu estaria falando sobre escatologia hoje. E eu vinha no caminho e eu pensei assim, Deus, hoje escatologia, por ser uma palavra que realmente ela é basicamente mais um estudo de que uma palavra em si. Senhor, se o Senhor quiser que eu fale sobre escatologia, e justamente é o negócio que vai pegar, né? Porque aqueles que ficarem aqui é que vão passar por um momento terrível. E dia de ceia é um dia de alegria, um dia de você se preparar para encarar uma semana de situações adversas, né? Então eu disse, Senhor, me dá uma palavra. E eu quero falar sobre, queridos, Salmo 37, versículo 4 e 5 especificamente. E o tema é, deleita-te, descansa no Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse Salmo, apenas esses 2 versículos. Eu vou fazer menção do Salmo como um todo, porém, eu vou me abalizar nestes 2 versículos, para que nós possamos tecer consideração em cima daquilo que Deus tem para nós neste dia. Amém? Todos encontraram? Pode dizer amém? O que é que diz aí Salmo 37, versículo 4 e 5? Aleluia. Obrigado por aqueles que leram, mas eu gostaria que todos agora, juntos, uníssonos, numa só voz, preparando para cantar naquele grande coral, amém? Salmo 37, 4, 5, vamos lá juntos, 1, 2, 3. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Deleita-te também no Senhor. O vozeirão da igreja ficou forte, é assim mesmo, viu? De assim para melhor. Eu tenho certeza que lá nos céus, a maestria do Espírito Santo, você vai ser regido por Ele, e uma só voz forte, nós adoraremos o Senhor pelos séculos dos séculos. E eu vou pedir ao meu filho lá que prepare para o próximo domingo, porque nós estamos aí gravando esses áudios, né? Prepara aí o auricular para a gente estar realmente, porque, queridos, eu tenho voz forte, eu não me importo com o microfone. E o meu sonoplasta aqui, o meu cameraman, disse assim, escuta, vê se você não tira esse microfone da boca, porque quando você fala sem o microfone, o áudio fica ruim. Então, mesa, por favor, irmão Carlos aí, dá uma regulada naquele auricular para o próximo, não para o próximo domingo, mas para o outro, amém? Para que nós possamos ter esse áudio da mesa aí, ó, aleluia. E eu vou ficar de olho, quem mexer nele depois, eu vou
com certeza, além de eu dar uma bronca, falar assim, aí no lugar de mexer, por favor, saia daí de dentro, porque depois quem sofre é o cameraman e os mesários. Amém, amados? Olha para o teu irmão sorrindo, fala assim, agora você está proibido de falar comigo. Diga, nós juntos falaremos com o Pai Celeste. Por favor, não me incomode. Amém, amados? Se você quiser realmente ainda correr ao banheiro, beber água, porque depois eu gostaria que você realmente se assentasse, permanecesse na dispensação da graça, amém? Para que nós pudéssemos usufruir e aproveitarmos realmente o máximo deste culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós olhamos para este salmo, Davi, quando realmente ele escreve o Salmo 37, ele faz questão de mostrar o que é que o ímpio vive e o que é que espera o justo. Ele faz questão de mostrar com categoria, com classe, que o ímpio, ele faz questão de ter todos os seus benefícios diante dos homens para ser visto. Ele vive de comparação, enquanto que o justo passa por momentos difíceis. Uma coisa que ele deixa bem claro é que nós não podemos de forma alguma nos viver comparando com o ímpio. Olha, você viu exatamente o que é que o fulano fez, o que é que o ciclano deixou de fazer, o que aconteceu com A, com B, com C. Queridos, a comparação que nós podemos e precisamos fazer é o que nós éramos ontem com o que somos hoje. Quando eu olho para mim, quem eu era? Filho de pastor, que mais tarde me tornei macumbeiro, o oposto daquilo que meu pai pregava, e hoje, quando realmente eu tenho o privilégio de dizer, olha, Satanás foi vencido na cruz do Calvário, eu olho para mim quem eu era, e hoje eu posso dizer, obrigado, Senhor, pelo teu resgate, porque verdadeiramente vale a pena. Queridos, quando nós olhamos para este salmo, eu começo a nortear ele da seguinte forma. Quando eu vejo, porque deleitar, quando o salmista está dizendo aqui, ele está dizendo assim, ó, agrada, tenha prazer na presença dele, olha, se delicie, vive o seu melhor, permita com que a presença dele seja constante na sua vida, ou melhor, deixa ele conduzir a tua vida e com certeza você vai viver o melhor. Quando nós olhamos para o caos que vivemos, preste atenção. Hoje, se você olhar dentro de uma esfera geral, o verdadeiro cristão, ele fala assim, a minha esperança está em ti, Jesus. Porque você olha para o mundo e você não pode esperar mais nada. A tendência é realmente a cada momento piorar. Mas para você que está em Cristo, descansa porque a bênção vem. Descansa porque a esperança é renovada. Descansa porque Ele prometeu estar contigo todos os dias. Deleitar no Senhor, quando o salmista fala, queridos, é você falar assim, Senhor, eu desejo usufruir da tua presença de forma contínua. Quantos querem viver isso aqui? Ei, crente, escuta. Quando a presença de Deus é contínua na sua vida, você não tem tempo para olhar para os problemas. Você não tem tempo para olhar para a adversidade. Você não fica prestando atenção. Presta atenção. Quando você olha para Cristo e tem a presença dele na totalidade, nada te tira do foco que é Jesus Cristo.
Para isso eu preciso, para eu deleitar, escuta uma coisa, para eu deleitar, eu preciso conhecer bem quem é que me manda descansar. Concorda comigo, crente? A minha pergunta para você é: o quanto você conhece o Deus que você serve? Pastor Adilson foi feliz quando ele realmente pregou domingo passado, e a pergunta foi: quem é Jesus para você? Não importa o que a MoMA diz a respeito de Jesus, você tem que ter o seu conceito a respeito de Jesus. Escuta, o quanto você conhece a Deus? O quanto você realmente tem o prazer, como diz o salmista, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, acolhe o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Quando você confia em Deus e você sabe quem Deus é, a coisa na sua vida muda. Quantos aqui têm uma vida mudada? Porque a presença de Deus norteia a sua vida e te faz vencedor. Para eu exatamente deleitar, queridos, presta atenção. Olha só, Deus fala para você assim, ó: descansa em mim. Deleita, sabe como é para você fazer? Fechar os olhos e caminhar atrás do mestre. Caminha. Ai não, mas eu vou trombar no banco, eu vou trombar na cadeira, eu vou esbarrar na irmã Ângela, olha, eu vou tocar no meu pai. Ei, deleitar e fechar os olhos e deixar ele conduzir a sua vida. É abrir mão daquilo que você acha que sabe, para viver aquilo que ele escreveu para você. Queridos, eu vou trazer apenas 3 princípios para você exatamente aprender o que é deleitar. Primeiro, para eu deleitar, eu preciso entender que existem problemas que eu crio. Existe problema? Eu crio problema? Crio. A Bíblia fala assim, ó: orai pelas vossas autoridades. Olha o que é que eu falo. Não, enquanto essa Dilma estiver no governo, enquanto esse Lula estiver nos bastidores, enquanto o PT estiver no poder, enquanto... Ei, crente, a Bíblia manda você orar. Cala a sua boca, não cria problema não. Faz com que este problema tenha solução. Deus abençoa as autoridades constituídas no meu país e faça delas a tua vontade. Enquanto eu estou, querido, presta atenção, eu crio problema. Quando Deus fala assim, ó: Moisés, cala a boca. Não, Deus, eu preciso falar. Eu preciso falar para o meu pai que ele precisa ouvir. Deus não mandou você calar a boca? Cala a boca, crente. Deleitar no Senhor é obedecer, aleluia, cegamente os teus planos, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Segundo problema que Deus cria. Deus cria problema para a gente? Cria, crente? Cria? E se eu falar para você que Ele cria? Você acredita em mim? Ele cria problema para a gente, sim. Você quer ver um problemão que Ele criou? E o texto e a história que eu vou trazer mostra que Deus criou um problema também. Escuta só. Ei, Deus criou um problema para Jó. Quando Deus resolve exaltar Jó para Satanás, Ele fala assim: de onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus faz assim, ó: observastes o meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, desvia do mal. Satanás ficou com cada boteca de zóio desse tamanho. Lógico! Você realmente dá para ele tudo que ele quer e porventura não ia temer a ti? Ah, você está dizendo que eu pago propina para Jó? Então toca tudo que ele tem. Só não toca na alma dele. Deus cria ou não cria problema para a gente? A diferença é que quando eu crio problema, eu preciso de autorresponsabilidade. Eu preciso falar assim, ó: eu errei. Eu errei, meu pai, o senhor me perdoa. Eu errei, minha mãe, a senhora me perdoa. Eu errei, irmão, você me perdoa. Autorresponsabilidade. E quando Deus cria problema, você fala: me dá graça para que eu possa crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Eu preciso alcançar maturidade. Por isso, Senhor, prova-me, mas
poder suportar. Diferença, quando você cria problema, você precisa resolver. Diferente, quando Deus cria problema, quando Ele cria problema, Ele quer te fazer crescer. Ele quer fazer você atingir a maturidade. Ele quer fazer você ter um aumento de fé. Ele quer fazer você se tornar dependente de Deus. E o terceiro problema, quem cria? O diabo, visando retardar a tua bênção. Porque cada vez que você dá ouvidos a ele, e ele fala assim: quanto tempo você está na igreja? A igreja vai fazer 18 anos. Faz 18 anos que eu estou na comunidade. E aí? O que você recebeu? Há pouco, antes de começarmos o culto, estava eu, Sueli, Alexandre, lembrando aqui, Valdemir, lembrando de alguns congressos que nós participávamos. Rayana, meu Jesus de glória, na época que o povo realmente temia Deus. Eu lembrei de Decaso Takayama, quando antes dele pregar, ele falava assim, separa 120 cadeiras aqui. Se Deus não batizar 120 crentes, eu não prego. Eu olhava e falava: meu Deus, que ousadia desse homem. Ele falava: eu não vou orar não. Ele começava: Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. E de repente ele falava: obreiro, pode conferir, porque eu já vejo ouço som de línguas estranhas. Aquele tumulto de Deus na face da terra, e o negócio acontecia. Queridos, mudou, os tempos mudaram, não. Mas é exatamente esse bichinho do formalismo que impede a gente de nos deleitar no Senhor, de vivermos realmente a excelência. Porque deleitar no Senhor é você sentir prazer de estar na sua presença. Quando você deleita, a primeira coisa que Deus faz é atender o desejo do teu coração. Eu quero trazer uma história para a gente extrair desta história 3 princípios que realmente mostra quando Deus usa o problema e Ele transforma o problema em bênção. Capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo narra-nos uma história em que Israel exatamente crescia no meio do povo egípcio. E o que acontece? O rei dá uma ordem. O rei fala assim, confere comigo. Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. O que é que diz? Êxodo, capítulo 1, versículo 16. Juntos. 1, 2, 3. Israel estava vivendo um momento em que a escravidão era terrível, em que realmente os egípcios pressionavam e extraíam o pior. Serviço forçado fazia eles produzirem além do normal. O povo estava vivendo uma escravidão terrível. De repente Deus fala assim: eu tenho um plano para um libertador. Qual era a ordem do rei? Qual era a ordem do rei? Mata. Presta atenção. Agora você vira só um pouquinho, capítulo 2 e o versículo de número 1 e 2. O que é que diz? 1, 2, 3. Juntos. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 1, 2, 3. Segura aí. Segura lá, segura. Deixa o 2. Qual era a ordem do rei? O que Joquebede fez?
princípio que eu quero extrair dessa mensagem. Liga para você primeiro, depois você pode compartilhar com o seu irmão. Liga para você. Não acostume com o seu problema. Agora você pode partilhar com o seu irmão. O que acontece nos dias atuais é que nós exatamente atribuímos os nossos problemas a alguém. Nós herdamos de Adão uma natureza em que a transferência de culpa... sabe por que eu estou pregando desse jeito? Como é seu nome? A culpa é da Cauana, porque ela veio hoje lá no Jardim Fepasa participar da nossa ceia. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. A culpa é dela. Não, mas sabe por que eu falo alto assim? É porque o Noel fala baixo. Então, se o Noel pegar o microfone, o pessoal vai falar assim, ô mesa, dá som aí, porque o Noel está falando para dentro. É que nem eu falo, eu não entendo de música, queridos, eu não entendo. Mas eu sou muito assim, observador. E eu presto atenção, às vezes, alguns backs, quando vai ensaiar, eles cantam assim, para dentro. Aí, a hora de cantar, eu falo, aí aquele que muitas vezes está solando, tem a voz solo, ele fala assim, escuta, eu não estou me ouvindo. É justamente por essa incompatibilidade de senso. Eu preciso ter senso exatamente bom. Minha voz é forte, eu vou cantar com a Patrícia, com a Rayana, se eu for cantar com a Fernanda, tadinha. Ô Jesus, ela tem que dar aí, dar umas 10 oitavas acima no microfone dela, e com certeza eu vou cantar com ela sem microfone e ainda vou cobrir. É verdade, queridos. Então nós precisamos ter esse senso, mas muitas vezes não entendem isso e acaba causando sérios problemas. Eu tenho certeza que daqui para nós chegarmos nos céus, nós vamos ajustar esses tipos de coisa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Não acostume com o seu problema. Escuta, versículo 2, olha só, a ordem do rei era o quê? O que diz o versículo 2? Até quando o seu problema vai estar dentro de uma caixinha onde só você tem acesso? Até quando o seu problema vai te martirizar? Porque problema faz isso. O problema, ele começa assim, sabe, Bel, o pastor não te cumprimentou na entrada. Eu acho que ele tem alguma coisa com você. Eu também acho, porque você viu como ele cumprimentou meu marido? Eu acho que o problema é comigo. E o problema começa. Ele vai tomando proporção. Daqui um pouquinho, eu penso assim, olha, eu acho que na comunidade não tem tempo mais para mim. O meu tempo findou. Deus falou que o meu tempo findou. Eu desconheço esse Deus que fala que tempo finda na igreja. Eu desconheço. A não ser que ele vai te tirar daqui para te levar para uma obra missionária. Aí eu vou dar glórias a Deus e vou dizer, leva para os teus filhos de uma forma precisa. Mas dizer que o seu tempo findou é problema que você está criando e vai ter consequências sérias. Por que esconder? Vendo ela aqui, o problema, até então filho é bênção, mas nesse caso ele era um problema. Vendo ela que o menino era formoso, escondeu por 3 meses. Eu queria que você olhasse para dentro de você, não olha para o teu irmão não, olha para dentro de você e fala assim, até quando eu vou viver essa vida onde esse problema arrasta, onde ele me tira a paz, onde realmente ele me consome? Quando você tem um problema e esconde, você passa a viver a lei da conspiração.
contra você. Estou falando alguma coisa errada aqui? Estou, querido? Tem alguma coisa errada dentro disso? Olha, Mavani me olhou torto. Edna nem orou comigo. Nosso Laércio passou lá, Elisete me cumprimentou, mas ele nem sequer olhou para a minha cara. E eu acho que o pastor falou alguma coisa ao meu respeito. Doutor Lucas passou perto de mim. Ixi, olha, nem me olhou. Nossa, meu Deus, acabou. Não tem mais lugar para mim. Essa mulher não tinha mais o que fazer com este problema, que até então era um filho formoso e que mal sabia ela que Deus já tinha estabelecido um propósito num problema. Aos olhos dela, Deus transformou este problema em bênção para o seu povo. Eu vou aproveitar para profetizar. Teu problema hoje vira bênção nas mãos do Senhor. Seu problema hoje vira bênção nas mãos do Senhor. Quando você acostuma com o seu problema, o que é que acontece? Ele começa a minar as tuas forças. E aí eu automaticamente uso a Bíblia. Porque a Bíblia, realmente, meu pai uma vez disse, a Bíblia é a mãe de heresias. Eu disse, meu pai blefou. Pastor já conceituado, respeitadíssimo, fala que a Bíblia é mãe de heresia, e eu até então não entendia sobre isso. Depois que eu fui estudar, eu fui ver que realmente é. Por que é mãe de heresia? Porque o pessoal cata a Bíblia e distorce. Você sabe de onde saiu simpatia? Da Bíblia. Jacó foi trabalhar para Labão, e Labão falou assim, ó, o salpicado é meu, e o liso é seu. Labão faz uma simpatia, vai lá, descasca a vara, e bota lá na beira do bebedouro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas o rebanho dele começa a crescer, aí Labão fala, não, agora o branco é meu e o salpicado é seu. Mais uma vez ele vai lá, corta a vara de outro jeito, bota lá no bebedouro, o rebanho dele começa a crescer. Ei, crente, uma coisa eu quero te ensinar nesta noite. Não distorça a Bíblia para atrelar ao teu pensamento ruim, ao seu pensamento que não diz respeito à vontade de Deus. Não distorça a palavra. Presta atenção, você cria um problema e depois diz assim, é a vontade de Deus. Alto lá, crente. Vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus quer que você viva a plenitude da abundância e desfrute do melhor. Aleluia, escuta aqui. Presta atenção, não distorça a palavra, não traga isso para você. Você criou um problema, resolva. Se foi Deus, pede graça e seja humilde, para até o momento da exaltação, você permanecer debaixo dessa graça que Ele tem estabelecido. Queridos, sabe por que ela escondeu? Ela escondeu porque a ordem do rei era matar. Então aquela mãe, ela tinha consigo o seguinte, olha aí da conspiração. A qualquer momento, os homens podem aparecer aqui e matar o meu filho na minha frente. Eu não posso mais conviver com isso. Ei, jamais eu vou conseguir aceitar um negócio desse. É a noite da tua bênção. Cata o seu problema hoje, fala assim, Senhor, eu vou colocar na palma das tuas mãos, porque esse o Senhor criou. Eu entendi isso, não foi eu não, foi o Senhor que criou. Então me dá graça para ver o resultado, e com certeza será um resultado feliz. Não adianta eu fazer o problema e dizer assim, o pastor pregou que eu posso deleitar. Então, Cleiton, eu vou descansar porque é a Bíblia. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele só vai cumprir na sua vida aquilo que Ele criou para te ensinar, para te instruir, para te dar base, para te fazer crescer, para fazer você chegar à estatura de varão perfeito. Caso contrário, você precisa colocar a vida em ordem. Não acostuma com o seu problema. Chega. Quantos já cansaram de sofrer com esse problema que você está carregando? Quantos já cansaram? Diga, Senhor, basta.
Senhor, basta. Eu entendo pela tua palavra que quando eu descanso em ti, o Senhor age. Primeira coisa, escuta, o problema não vai estar mais escondido, ele veio à tona. Segunda coisa que eu vejo dentro, segundo princípio que eu vejo dentro dessa história do deleitar no Senhor. Ei! Quantos estão dispostos a cortar o cordão umbilical do problema hoje, de verdade? Quantos estão dispostos? Preste atenção, queridos. Cortar cordão umbilical do seu problema, quando a identidade dele é que você confia inteiramente no Deus que você serve e que Deus pode transformar esta situação em bênçãos para a sua vida. Quantos querem cortar o cordão umbilical desse problema? Cansada essa mulher, cansada ela de viver isso, cansada ela de estar se escondendo, cansada ela de realmente não ter mais sossego. Quantas vezes esse problema tem feito você perder o sono? Quantas vezes, alto da madrugada, você acorda e esse problema está te incomodando, tem tirado a tua paz, porque você muitas vezes não tem coragem de abrir a boca e confessar a sua verdade em amor, dizer para essa pessoa: olha, eu te amo, irmã Ângela, eu te amo, mas olha, se a senhora continuar abençoando a igreja com salgado delicioso, olha, eu não sei o que vai acontecer com a senhora, porque se a senhora traz os seus salgados, eu não vendo o meu. Comunicação em amor. Pode fazer os seus salgados, pode continuar abençoando, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Cansado de viver esse problema, ela resolve cortar, romper esse cordão umbilical. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, querido, em amor, não deixa problema nenhum roubar a tua paz. Essa mulher agora prepara para tomar uma decisão. Escuta, cortar cordão umbilical é tomar decisão séria. Quantos estão dispostos? É ceia do Senhor, querido. É uma ceia de vitória. É uma ceia de bênção. É uma ceia de decisão. Eu decido viver o meu melhor. Eu decido desfrutar de uma vida plena e abundante. Eu decido viver o que Deus escolheu para mim. Vamos lá. Cansou de esconder o problema. Versículo 3. Agora projeta para mim. Primeiro, não acostume viver com o seu problema. Segundo, corte o cordão umbilical do seu problema. 1, 2, 3. Põe o 4, projeta o 4. Amém. Volta e deixa o terceiro. Escuta, crente. Quando nós cortamos o cordão umbilical de um problema, nós precisamos deixá-lo ir. Quando cortamos o cordão umbilical de um problema, você não pode mais segurá-lo, porque a partir do momento que você segura, você está atraindo consequências para si. Escuta, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Você quer viver livre? Queridos, eu tenho graça de Deus para profetizar sobre a sua vida.
Você quer se ver livre desse problema que tem te incomodado? Quantos querem de verdade? Deus, hoje eu rompo com isso. Não adianta mais carregar, não adianta mais levar, não adianta mais, agora chegou, não basta. Aquela mulher chegou no ponto X, clímax. Eu posso ver. Olha o dissabor dessa mãe. Imagina, mama. Você vê uns homens chegar na sua casa, pegar seu filho Felipe para matá-lo. Ela morre primeiro. Se eu conheço bem a mãe do Felipe, ela morre primeiro. Imagina, queridos, presta atenção. Imagina, Daniela. Alguém chega lá, Juliano não está em casa, e alguém fala assim, escuta, eu quero aquele menino bonito. Ele chega lá e fala assim, mãe, o pastor vai falar esse menino bonito. E eu falo para ele, imagina, chegarem lá e dizer assim, escuta, nós viemos aqui para eliminar o seu filho caçula. Você aguenta, Juliano? Você vai primeiro, assim como eu, assim como qualquer pai aqui, assim como qualquer homem, ser humano, quando alguém for mexer com alguém do seu, você automaticamente toma as dores e acaba criando um outro problema. Só que agora o checkmate é, você não pode mais conviver com este problema. Chega de sofrer. Chega de chegar na igreja, enquanto muitos desfrutam de uma graça plena, enquanto muitos desfrutam de uma presença gostosa, você fica olhando, por que realmente esses crentes vivem assim? Por que eles choram, ao mesmo tempo ri, parece, sei lá, não sei, eu não entendo, esses crentes parece que não tem problema, tem problema sim, mas o que é que nós fazemos? Nós transferimos a quem pode resolver, porque nós sabemos os nossos limites, conhecemos realmente que não podemos fazer nada a não ser dependente de Deus. Aleluia! Não podendo mais esconder. A oportunidade tua é aqui e é agora. Talvez no seu caso não seja uma vida como foi Moisés. Talvez no seu caso não seja exatamente necessário colocar no rio como foi colocado Moisés. Talvez no seu caso não seja exatamente você deixar com que parte de você, no caso Joquebede estava ali realmente fazendo uma renúncia, Bel, tremenda. E dizendo, é minha esperança. Ou por que não dizer, é a esperança do povo de Deus. Mas eu tenho que deixá-lo ir. Ela prepara um barco. Betuma. E com certeza, não diz a palavra, mas eu creio que cada betume que ela passava naquele barco, ela pensava o seguinte, eu só vou esperar o pior. Miriam, você vai seguir de longe. Nós somos pessimistas, crentes. Quando nós temos um problema, e quando nós sabemos, temos consciência do problema, nós só esperamos o pior. Não é assim? Não é assim, crente? Nossa, e agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O Noel vai saber que eu falei dele para Rose. O bicho vai pegar. Não, mas antes que a Rose fala para ele, deixa eu falar, Noel, olha, eu estava conversando com a sua esposa e eu mencionei o seu nome e automaticamente eu quero que você me perdoa antes de você saber, mas eu falei de você para sua esposa. A hora que a esposa for falar, o problema já está 70% resolvido. Amém, crente? Escuta! Não espera o pior quando você deleita no Senhor. Não fique esperando o pior acontecer. Quando você corta o cordão umbilical do seu problema, ele tem destino certo, ele tem solução. E o melhor, Deus ainda te recompensa. Foi uma forma de Deus trazer Joquebede para ele e dizer, você vai aprender a depender de mim. Ela betuma o barco.
Coloca o menino dentro. Vai às margens do Nilo e solta o barco. A oportunidade de Deus para nós nessa ceia é colocar o problema nas mãos dele. Ele pode resolver. Você cansou, já lutou, não conseguiu. Tem tentado das diversas formas e não tem obtido de forma alguma nenhum tipo de solução. A oportunidade hoje coloca nas mãos dele, deleita-te. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha o resultado de quem confia. Deleitar é isso. Confiar inteiramente. Apesar de que, como mãe, eu sou pai. E se alguém falar assim, pastor, eu posso levar o Abner, o Rian, ou a Axa para ir para sua casa? Eu falo, não. Traz os seus filhos para ficar em casa. Porque em casa eu olho, em casa eu sei que eu quero o bem para os meus, eu vou querer o bem para os seus também. Eu não sei se você pensa como eu. Entendeu, crente? Se você pensar como eu, amém, nós estamos no mesmo barco. Mas vá que você tem uma síndrome ruim, aí leva meu filho para lá, pisa no dedão dele, meu Deus do céu, Jesus de glória. Aí vai chegar, ai, sabe, ele estava brincando, machucou. Eu vou olhar para você como pai e falar assim, Você entendeu, crente? Agora, quando você depende de Deus, a coisa é diferente. Presta atenção, ela não pôde mais esconder. Botou no rio. Vamos lá, roda o 4 para mim. O 4, Miriam foi junto, de longe. O 5. Segura aí. Se não é hora de alguém que tem solução para o seu problema estar no lugar que deve estar, Deus vai fazer estar. Não sei se você entendeu, eu vou falar de novo. Se não é a hora de alguém estar no lugar que precisa estar para ser canal de bênção na sua vida, Deus vai fazer estar. Era hora da filha de Faraó se banhar. Eu não sei se era hora realmente dela estar à beira do rio com as suas criadas. Mas quando Deus quer te abençoar, querido, Ele tem uma agenda programada. E Ele chega na hora que muitas vezes você está em desespero, você não vê solução. Ele chega na hora em que todo mundo diz para você, não tem jeito. Ele se levanta e fala, tem, porque a última palavra procede de mim. Eu tenho graça de Deus para pregar essa noite aqui. Eu tenho graça de Deus. Deleita, deleita, deleita. Coloca o problema na mão dele. Escuta, presta atenção, olha como é que Deus faz. E ela manda pegar o barco. Roda para mim o 6. Aleluia. Presta atenção. Escuta. Juntos, 1, 2, 3. Segura aí. Escuta. No capítulo 1, versículo 16, o pai dela mandou fazer o quê? Mandou fazer o quê? Olha como Deus trabalha. Agora leia para mim só. Leia de novo, versículo 6. Esse mesmo salmo, aleluia, Davi faz questão de dizer que os passos de um homem bom, eles são observados pelo Senhor. Eu vou te dizer, quando os teus passos são observados pelo Senhor, até os teus inimigos terão paz contigo. Escuta, ei, ela abriu o barco,
Ei, Deus vai fazer com que o teu adversário se compadeça de você, para que ele possa se tornar mais tarde palco da glória de Deus. Isso é forte, isso é forte, isso é forte. Isso é forte. Deus vai fazer que o teu adversário se compadeça de você, para mais tarde Deus ser glorificado através da vida deles. Ela toma Moisés para si agora. E Deus sabia que Moisés, para libertar um povo, precisava conhecer toda a ciência egípcia. Moisés precisava estar orientado, saber dentro do palácio como era que funcionava. Moisés precisava de toda a instrução. Olha o que é que ela faz. Esse hebreu agora é meu filho. E eu vou apresentar para o meu pai, mas eu vou apresentar com compaixão. Oh, querido, eu sou contra estas músicas de rivalidade. Por exemplo, quem me viu na prova e não me ajudou, vai me ver na bênção e vai ter que olhar. Ei, Jesus de glória, que negócio é esse? Deus não é vingativo, não. Para com isso. Se te viu na prova, não te ajudou, a hora que você está na bênção, abençoa ele. A Bíblia te ensina, se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber. Muda, amado, essa mentalidade de querer pagar de igual para igual. A Bíblia te ensina a ser servo, discípulo de Jesus. Seja discípulo e receba benefícios. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Escuta, ela apresenta para o pai agora. Eu tenho um filho. Roda para mim o versículo 7. Aleluia. Escuta, quando você corta o cordão umbilical do seu problema, Deus tem endereço certo, Deus tem solução. Escuta o que é que a irmã pergunta. Escuta lá, juntos. Segura aí que eu vou fazer agora. Eu vou dar asas à minha imaginação. Eu vou dar asas à minha imaginação. Eu vou pensar que enquanto Miriam estava seguindo o barco, Joquebede estava assim, ó. O pior vai acontecer. Será que já aconteceu? Será que, meu Deus, aleluia, ai meu Deus, será que aconteceu o pior? Aí lá vem Miriam. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Ela continua cantando e chega em casa e está aquela mãe. Ei, quando você corta o cordão umbilical do problema, ele tem endereço certo. Deus sabe como fazer, Deus tem solução. Ela pergunta para a filha de Faraó: você quer que eu vá buscar uma ama? Porque era assim que acontecia. As filhas dos reis pegavam filhos e pagavam aquelas mulheres que amamentavam para que realmente elas pudessem cuidar do filho para elas. Eu quero dizer que Deus está ordenando as circunstâncias ao seu redor que tornem solução diante do problema que você está vivendo. Só pelo fato de você acreditar que Ele é o Deus do impossível, que Ele tem solução para o seu problema e que você aprendeu a deleitar, você vai ter solução. Coisa linda de Deus. Quer que eu vá buscar? Vá buscar. Escuta. Versículo diz 4 e 5. Deleita-te também no Senhor. E Ele. O 5 diz: entrega o teu. Confia. E
Quantos estão preparados para ver Deus realizar na tua vida o impossível? Possível você faz, possível você faz. O impossível. Escuta, olha que coisa linda. Vai lá buscar a ama. Roda para mim já o 8 e o 9. E eu vou ficar aqui. 8 e 9. Vamos lá. Aleluia. Juntos. Quanto você quer ganhar por acreditar que Deus é Senhor na sua vida? É um desafio, crente. Quanto você quer ganhar, aleluia, para acreditar que Deus é Senhor na sua vida? Escuta aqui. Tinha solução para Moisés aos nossos olhos. Tinha, Bel? Morte. Tinha solução para aquela mãe voltar a ver aquele filho, Rose? Tinha, igreja? Tinha alguma perspectiva de vida para que aquela mãe pudesse ter um reencontro com aquele filho? A minha pergunta para você é: o que é que está perdido na sua vida? Hoje é noite de encontro, porque o Todo-Poderoso transforma este caos em bênção. Você vai viver, aleluia, o espetacular de Deus. Você parou de viver o ridículo. Você vai começar a viver o extraordinário. Deus escrevendo uma história de sucesso ao teu favor, só pelo simples fato de você acreditar que Ele é Deus. Quando você quer receber, mãe, para cuidar do seu filho, leva esse filho, cria ele, eu vou te pagar um salário, ele é meu. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu queria que você, aleluia, nesta noite, entendesse o seguinte: escuta, eu ainda não recebi, porque eu não descansei. Eu ainda não recebi, porque eu não aprendi a confiar. Eu ainda não recebi o meu milagre, porque eu não tenho intimidade com esse Deus que o pastor Moisés está pregando. Eu ainda não estou vivendo o extraordinário, porque falta exatamente eu ser dependente de Deus. Escuta, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não acostume com o seu problema. Hoje, rompa com ele, rompa, corta o cordão umbilical. Talvez o seu problema é ansiedade. Ai, Jesus, prepara um namorado para me casar. Ai, Deus, está demorando. Senhor, apressa-te, Senhor. Ou então você está no Salmo 70. Aleluia, apressa-te, Senhor, já esperei demais. Ou então você já ultrapassou: aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Calma. Essa ansiedade acaba te levando a tomar decisões precipitadas, e consequências sérias virão. Descansa. Deleitar, querido, escuta. Quem conhece, quem se lembra a história que Pedro estava na cadeia e a igreja estava orando por ele? Quem conhece, quem se lembra, quem já viu, quem já leu? Como é que você acha que Pedro estava? Vigiado por soldados. Deleitado. Aleluia, Jesus. Não posso fazer nada, tem soldado para todo lado, eu tenho que descansar. Enquanto ele estava deleitado, de repente o anjo do Senhor falou assim: ei, calça as tuas sandálias, cinja os teus lombos e segue-me. Fica quieto, Pedro, só segue-me.
E quando ele tirou Pedro, depois da porta de ferro, ele se vai embora. Ei, crente, escuta aqui. Escuta aqui. Rompa com teu problema hoje. É ansiedade? Lança fora, corta. É incredulidade? Lança fora, corta. É impaciência? Lança fora, corta. É desespero? Lança fora, corta. É falta de paz interior? Lembre-se que você é justificado por Cristo. E através dessa justificação, o primeiro princípio é ter paz com Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Escuta, conclui para mim o 10. Olha aí, aleluia. O que é que diz? Escuta, primeira coisa, ela criou até o momento em que realmente ela pôde cuidar. Agora para frente, o negócio era dele com Deus. Escuta, a priori, Joquebede fez ou criou um problema para ela. Concorda comigo? Escondeu o problema por quanto? Quanto tempo você está escondendo o seu? Segundo, Deus entra em cena agora. Entra em cena e fala: eu vou usar este problema como solução para os filhos de Israel. Tirado das águas, o libertador do povo de Israel chama-se Moisés. E todos nós conhecemos a história. Chegou um determinado momento em que ele fala assim: escuta, minha mãe postiça, você não é minha mãe, porque o meu povo é escravo aqui, e eu decidi estar do lado deles. Aí Deus arma todo o palco e exalta o seu nome sobre os egípcios, ou melhor, sobre os inimigos do povo de Israel. Eu quero te dizer que nesta noite, quando você, aleluia, romper com seu problema, não quero que acostumar e dizer que a Bíblia diz que é vontade de Deus. Não, parei, chega, acabou, cortei o cordão umbilical, dispensei ele, e se prepara para receber o retorno de Deus, porque Deus manda a solução daquilo que era problema, volta para suas mãos com a benção. Aleluia, eu sinto graça de Deus aqui. E aqueles que olharem para você vão dizer assim: escuta, não entendi nada. Não entendi nada. A mulher esconde o filho que era para ser morto. Agora ainda cuida do filho, amamenta o filho, cria o filho, e agora devolve para a filha de Faraó. A filha de Faraó dá todas as instruções para ele. Não entendi nada. Até o dia em que Deus fala: levanta e tira o meu povo do Egito. E todos nós sabemos que Deus foi glorificado através da vida de Moisés. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Se coloque de pé. Primeira lição que eu extraio deste salmo como um todo, não é só dos 2 versículos. Primeira lição que eu extraio deste salmo como um todo: confia no Senhor e faz o bem, a despeito de tudo aquilo que estão fazendo ao contrário ao seu redor. Faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem, independentemente daquele, querido, eu vou além, independentemente daqueles que estão ao seu redor ou estão debaixo do mesmo teto, e faz o oposto. Confia no Senhor e faz o bem. Segunda lição que eu extraio deste salmo como um todo: cultive a verdade. Não anda rápido demais, calma. Aquieta o teu coração. Ai, pastor, não aguento mais não. Ixi, chega, parei. Não
recompensa. Deus tem uma agenda programada, e na agenda programada de Deus, as coisas acontecem ao seu tempo. Primeira lição: confie no Senhor, faz o bem, a despeito de qualquer coisa que estão fazendo ao seu redor. Segunda lição: ei, cultive a verdade. Cultive a verdade. Não importa, não vai rápido não, calma, calma. Deus tem um tempo determinado. Vai devagar, porque você vai chegar lá. Terceira coisa: priorize os valores eternos. O salmista fala assim, ó, escuta, dentro do Salmo 37. Ei, não fica olhando para o ímpio que prospera nos seus caminhos. Ele já recebeu a sua herança, ele já recebeu o seu galardão. Você sabe como é que o ímpio é? Ele é como a erva. Ele aparece de manhã e à noite murcha, seca e é queimado. Ele fala nesse mesmo salmo: já fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, escuta, confia no Senhor. Terceira lição: priorize os valores e Deus vai te recompensar. Quarta lição que eu retiro deste salmo: ei, se submeta aos planos de Deus. Ainda que você não entenda. Pastor, está difícil. Está difícil. Asaf foi feliz quando cantou: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrados, ainda que com percas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Se submeta aos planos de Deus, ainda que você não entenda, descansa, deleita, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Quinta lição: aquieta. Coração está aí, aquieta, fica quieto. Põe a mão no coração e fala: Deus, eu sei que nada foge ao seu controle, o Senhor está no controle. Eu aprendi a deleitar, eu vou esperar, com paciência eu vou viver o melhor. Sexta lição: não se irrite, não fica se comparando com ninguém. Para de olhar para o ímpio. Por que os ímpios prosperam, Patrícia? E a gente rala aqui e corre atrás de uma assinatura só para liberar um negócio, e o negócio fica emperrado. Por quê, Rayane? Não se compara. Não se compara. O ímpio é como a erva. Ele aparece e murcha. O justo caminha. A gente caminha assim, ó. Mas são passos firmes. São passos estabelecidos pelo mestre. E quando você chega lá, o negócio realmente é total, é totalidade. Não se irrite, não se compare. Essa ansiedade sempre tem uma motivação ruim. Sétima lição que eu extraio deste salmo: escuta, negue-se ficar irado com essa competição. Eu quero ser igual ao irmão Lázaro. Irmão Lázaro que é benção. Mas o Lázaro passou por uma cirurgia. Disseram: cirurgia não quero não. Cirurgia não quero. Eu quero a benção. Ei, crente, joga fora essa competição. Viva o seu melhor. E por último, última lição que eu retiro deste salmo: põe a sua esperança no Senhor. Curve a sua cabeça. Põe a sua confiança, a sua esperança no Senhor, e Ele vai trazer a você a sua recompensa. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e falar com Deus. Enquanto os obreiros se compõem a mesa, que comporão a mesa nesta noite, farão parte desta mesa, venha para cá, se achegue para cá. Eu quero que você ore e fale assim: